e graças a Deus. Queridos irmãos, se você já tem acompanhado conosco, o nosso desejo é que você seja edificado, que você possa crescer espiritualmente, que você possa conhecer as profecias bíblicas, o evento escatológico. Se você ainda não é cristão, pertence a outra religião, nosso empenho é que você receba Jesus como seu Salvador. E se por alguma razão você já foi cristão e parou na caminhada, o meu empenho é que você possa voltar para casa, possa voltar a Jesus, fazer a vontade de Jesus, servir a Jesus, andar na presença dele, né? Porque é muito precioso, meus irmãos, quanto nós vivemos para servir o Senhor Jesus, para ser boca de Deus na terra, para apresentar o nome do Senhor para as pessoas. Que o Senhor possa confiar em nós, meus irmãos. Que o Senhor possa ter acesso nas nossas vidas, nos nossos corações, no nosso ministério, na nossa família. Muito bem, se você está acompanhando as pregações que temos feito aqui, nós demos início do estudo das 7 cartas escritas e enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós já estudamos a primeira carta, que foi enviada à igreja de Éfeso. Eu espero que você tenha aprendido, tenha gostado da explicação do estudo dessa carta, que está no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que está no livro do Apocalipse. Nós estudamos sobre a cidade de Éfeso, falamos sobre a fundação da igreja de Éfeso, e nós falamos sobre a carta, explicamos 7 versículos dessa carta. A partir de hoje, nós vamos dar início, na segunda carta que foi enviada à igreja de Esmirna. Mas como estamos fazendo, nós prometemos isso, antes de estudarmos a carta em si, o texto bíblico, nós vamos falar um pouco sobre a cidade, de Esmirna, para nós compreender melhor a mensagem de Cristo na carta que foi a ela dirigida, que foi enviada àquela igreja. É muito importante isso. Nós, quando estamos iniciando, falando sobre a cidade, é para que nós tenhamos a compreensão melhor da carta. É interessante isso, a forma que Jesus se revela à igreja e o que Jesus vai dizer à igreja, o título que Jesus se apresenta, está muito relacionado tanto à igreja quanto à cidade. É por isso que nas 7 cartas, ou por que não dizer, no estudo das 7 cartas, sempre iniciaremos falando um pouco sobre a cidade. Tanto a cidade antiga que existia nos tempos de João, no primeiro século da era cristã, quanto possível falarmos também sobre a cidade atual, Então, antes de estudar sobre a carta, eu quero falar um pouco sobre a cidade de Esmirna. Primeiro significado do nome, de onde vem esse nome Esmirna? Esmirna significa mirra. O que é mirra? Uma substância amarga, mas muito odífera. Ela tem odor, um odor agradável, que tinha 2 finalidades, tanto servir como perfume, como também para unção de cadáveres. Então, você vê a árvore da Esmirna, ela dava no Oriente, chamada de mirra, mas também você vê o extrato da mirra ou o perfume, que é extraído da mirra. E por falar em mirra, já lembramos, você deve lembrar, que eu já falei disso, aqueles magos ou aqueles sábios que foram visitar Jesus. A Bíblia não diz que eram 3. Foram 3 presentes que eles levaram, mas não diz que quantos eram. Mas a tradição diz que eram 3. Eles levaram 3 presentes para o menino Jesus. Por sinal, eu gosto de lembrar isso, às vezes no presépio, que o presépio é aquelas imagens que fazem do nascimento de Jesus, aquele cenário que é montado, às vezes mostram os magos ou sábios chegando, encontrando o menino Jesus na manjedoura. Está errado.
Porque quem encontrou o menino na manjedoura foi os anjos de Belém. Foram os pastores de Belém. Quando os anjos anunciaram aos pastores, e os pastores foram e encontraram o menino na manjedoura, envolto em panos, né? Mas os magos que viram a estrela no Oriente, que foram conduzidos até aquela estrela, guiados pela estrela, quando eles encontraram o menino Jesus, José e Maria já não estavam mais na estribaria, Jesus já não estava mais na manjedoura. É a Bíblia que você vai perceber isso. Ele já estava numa casa. E eles, ao encontrar o menino Jesus, levaram 3 presentes: o ouro, o incenso e a mirra. O ouro fala exatamente da realeza de Cristo, mostrando que aquele menino seria rei. E pode ser que aqueles presentes já eram proféticos, né? Então o ouro que foram oferecidos já apresentava a realeza, aquele menino seria rei. O incenso falava que aquele menino também seria sacerdote, apesar de não ser da tribo de Levi. Então, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E foi oferecido também a mirra, esse unguento, essa substância que falava de 2 coisas importantes que nós já dissemos aqui. Esmirna significa mirra, que tem 2 significados. Primeiro, tem um sabor amargo, mas também tem um odor agradável. Tanto serve como perfume, como também para embalsamar os mortos. Então a mirra fala de amargura, que já apontava para a amargura, para o sofrimento de Jesus. E esse perfume agradável, que também servia para ungir os mortos, também falava do tipo de morte e sofrimento de Cristo. Então, na realidade, essas informações não estão diretamente relacionadas à carta, mas é sempre bom nós relembrarmos esses fatos bíblicos que são interessantes. Então, voltando aí, Esmirna, que é a cidade onde havia uma igreja, e Jesus enviou essa segunda carta. Esse nome Esmirna significa mirra, que é a árvore da mirra. E dessa árvore de mirra se extrai o extrato, que tem um sabor amargo, mas também se extrai o perfume agradável, que tem um cheiro muito agradável, que serve tanto como perfume, como também para unção de cadáver. Então, Esmirna era na época uma cidade mais bela, mais bonita da Ásia Menor. Das muitas cidades da Ásia Menor, Esmirna, ela era considerada a mais bonita. Inclusive, há vários títulos que eram atribuídos a elas pela sua beleza. Ornamento da Ásia, a coroa da Ásia, a flor da Ásia, ou a pérola do Egito. Porque Egeu era um dos mares, Egeu, que era o rio, né, que era um dos mares que passava ali próximo. Hoje as pessoas que vão na Turquia, lá na Ásia, inclusive é um ponto turístico. Muitas pessoas viajam para a Ásia, para a Turquia, para ver essa cidade. Então pode ver esses monumentos que é antigos dessas cidades que existiam no tempo de João. Essa arquitetura, essas belezas, essas ruínas dessa cidade. Mas nós vamos perceber aí que ela tinha rota comercial, que era uma cidade importantíssima, porque era uma cidade portuária, onde estava o principal porto da Ásia. Você vai perceber que aqui na Esmirna, nesse mapa aqui, está Éfeso, está Esmirna, 2 cidades portuárias, Éfeso e Esmirna. Ela ficava 100 quilômetros de Pérgamo e 50 de Esmirna. Esmirna era uma cidade portuária que tinha acesso tanto ao mar Egeu quanto também ao mar Mediterrâneo. Ainda hoje essa cidade, é bom lembrar isso, que é uma cidade moderna. Hoje a Esmirna, ela é chamada de Esmir, que é uma cidade, a 3ª maior cidade da Turquia, e ela tem cerca de 4 milhões de habitantes. Então, quem tem o privilégio e a oportunidade de viajar,
de ir lá na Turquia, de visitar essa cidade, não vai encontrar simplesmente ruína lá nos primeiros séculos da era cristã, não. Vai encontrar uma moderna cidade, a terceira maior cidade da Turquia, e é uma cidade portuária. É uma cidade muito rica, inclusive recebe diariamente centenas, milhares de turistas. Então, em Esmirna também havia um estado onde anualmente eram realizados jogos atléticos famosos no mundo inteiro. Inclusive, é bom lembrarmos isso, que desde os tempos antigos, que havia competições, que já havia as Olimpíadas, não só lá em Esmirna, mas em várias cidades do mundo antigo. Inclusive o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24, Paulo compara a vida cristã como a vida de um atleta, né? Eu vou ler aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, para que você entenda que desde os tempos bíblicos já havia competições. Capítulo 9, versículo 24. Aí Paulo diz assim, claro, não pense que Paulo estava falando necessariamente da cidade de Esmirna, nem estou com isso dizendo que Paulo estava fazendo menção das Olimpíadas de Esmirna. Estou dizendo aqui que desde os tempos bíblicos, desde os tempos antigos, que já havia as competições. Inclusive Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele compara a vida cristã como a vida de um atleta. Olha o que ele diz, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estado, todos que correm, mas só um leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis. Então todo aquele que luta de tudo se abstém. Ele os faz para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então o que nós queremos dizer? Que desde os tempos bíblicos, desde os tempos antigos, era comum as competições. Já havia os atletas, os corredores, e já havia lá o estado, lá em Esmirna, que era famoso no mundo inteiro, por causa dos jogos atléticos que havia nessa cidade. Mas, apesar de ser uma cidade muito bela, muito bonita, de ter esses estados, havia problemas religiosos e espirituais. Então, Esmirna era uma cidade idólatra, era uma cidade idólatra, onde existia muita adoração a ídolos. Havia nessa cidade diversos templos que eram dedicados a Deus, Colapso, Afrodite, Zeus, Cibele, e vários deuses eram adorados nessa cidade. E ela era caracterizada também pela forma, pela oposição e a resistência ao cristianismo. Então observe que ser cristão na cidade de Esmirna era um grande desafio, por conta desse paganismo, por conta dessa idolatria, pelos muitos deuses, pelos muitos ídolos que era adorado, pelos muitos templos, pelos muitos altares que havia nessa cidade, tornava-se um grande desafio para os cristãos. Mas não só por isso, havia também a perseguição aos cristãos, por conta do culto ao imperador. Então os crentes em Esmirna, eles estavam sendo perseguidos e mortos, por quê? Por qual motivo? Qual era o crime deles? Simplesmente pelo fato de não adorar o imperador. Nós já dissemos aqui que os imperadores romanos, eles se sentiam como deuses. Eles mandavam fazer as estátuas e eles exigiam adoração. Exigia que o cidadão, não só cristão, mas todos os cidadãos dissessem que César era o Senhor. E o templo dos senhores ali, o título não era simplesmente o pronome de tratamento. Quando dizia que César era Senhor, estava atribuindo a ele um título divino. E os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por causa disso. Pelo fato de não se curvar, pelo fato de não adorar, pelo fato de não se prostrar diante daquelas estátuas, diante daquelas imagens, pelo fato de não participar dos cultos ao imperador. Ser cristão lá era, sem dúvida,
era um grande desafio. Hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar o estudo da carta. E como nós dissemos diariamente, sempre com texto bíblico para facilitar para você entender, né, o teor dessa palavra. Agora, se você está em casa, está no ambiente onde você está com a Bíblia, com o caderno de anotação, faça isso, porque nós vamos ler vários textos bíblicos e você deve anotar. O texto bíblico, o que diz? A segunda carta, capítulo 2, versículo 8 do livro do Apocalipse, Jesus diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Então, nós já dissemos aqui em outras palavras, outras passagens, que esse anjo aí, você já sabe disso, não é um ser angelical, é o líder, é o pastor da igreja. Possivelmente o pastor dessa igreja era Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Policarpo, grande homem de Deus, ele nasceu por volta do ano 69 depois de Cristo, aproximadamente 30 anos depois que Jesus havia morrido e ressuscitado, e ele morreu só no ano 155 depois de Cristo. Segundo os registros históricos, não são registros bíblicos, são registros históricos. Policarpo era pastor da igreja de Esmirna. Ele foi martirizado no ano 155, porque ele foi levado à presença do governador, ele foi obrigado a negar a sua fé e negar o nome do Senhor Jesus. Mas ele deixou um exemplo belíssimo de resistência, de fé, de obediência ao Senhorio de Cristo. Diz a história, inclusive, o Jesse Leborrumo, no seu livro História Cristã, diz isso, que quando Policarpo foi pressionado pelo governador para negar a sua fé, negar o nome de Jesus, essas foram a palavra de Policarpo: 86 anos eu tenho servido ao Senhor Jesus, e durante todo esse tempo eu só recebi bens. Como eu poderia negar agora o meu Senhor? Como eu poderia negar o meu Salvador? E diz a história que Policarpo foi queimado vivo, mas não negou a sua fé. A história de Policarpo, ela é uma história de muitos cristãos hoje que estão espalhados ao redor do mundo. Você sabe disso, que os cristãos, eles são perseguidos em vários países do mundo. Aqui no Brasil, é claro que nós não podemos negar que existe uma perseguição aos cristãos, ninguém pode negar isso. Nós somos taxados de intolerantes, né? E as pessoas, muitas das vezes, se dirigem aos cristãos dizendo: abaixa a tolerância religiosa. Mas você sabe disso, que nós cristãos somos perseguidos. Muitas vezes o jovem cristão na faculdade é perseguido simplesmente por ser um cristão. Você sabe disso. Mas as perseguições maiores, elas ocorrem em países onde há resistência ao cristianismo. Países como a China, por exemplo, né? Na Coreia do Norte, muitos países é proibido falar de Jesus, é proibido andar com a Bíblia, é proibido pregar o Evangelho. E muitos cristãos, pasme os nossos queridos irmãos, mesmo no século 21, muitos cristãos hoje estão perseguidos e mortos por amor de Cristo por causa do Evangelho. Inclusive, é notório isso. Nós vamos perceber, estudando essas 7 cartas, que todas essas igrejas, todos esses cristãos vivenciaram, experimentaram perseguições. Ou perseguição no sentido de violência, propriamente dita, ou outros tipos de perseguição, mas de uma forma que está enfrentando. Inclusive, profeticamente falando, a igreja de Esmirna, ela representa o segundo período da história da igreja, que é chamado de igreja perseguida. Então, profeticamente falando, ela fala do segundo período da história da igreja, que vai do ano 100 até o ano 312. Então, nesse período da história da igreja, muitos cristãos foram mortos, queimados vivos, jogados nas arenas, devorados pelas feras. Mas
Por incrível que pareça, meus irmãos, eles recebiam uma graça especial do Espírito Santo. E muitos desses cristãos, milhares, não dá para contar, eles foram mortos, eles foram devorados pelas feras, foram queimados vivos, mas não negaram o nome do Senhor Jesus. Inclusive, não sei se você sabe disso, mas lá no capítulo 1, versículo 8 do livro dos Atos, quando Jesus diz, após a sua ressurreição, ele diz: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, e serás minhas testemunhas. A palavra testemunha, lá no original grego, é martis, né? Que é inclusive isso. Vocês receberão poder, uma graça tão especial, que se for preciso, vocês vão morrer por amor a essa causa, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor ao meu nome. Isso cumpriu-se na íntegra. E por incrível que pareça, isso era, na realidade, uma estratégia de Satanás, do reino das trevas, de tentar deter o avanço da igreja. A perseguição, nós não entendemos que a perseguição, ela era um propósito divino, não necessariamente. Ela foi uma permissão de Deus, não um propósito, não uma determinação, você sabe disso. Existe a diferença entre uma permissão e uma determinação de Deus, são duas coisas distintas. Tem coisas que é Deus quem faz, tem coisas que é Deus que determina. Ele diz assim: eu vou fazer, eu quero assim. Mas tem coisas que acontecem porque é uma permissão. Então nós vamos perceber que o propósito da perseguição era exatamente destruir o cristianismo. Era impedir que os cristãos pregassem o Evangelho, falassem o nome de Cristo. Mas por incrível que pareça, o sangue desses mártires, desses homens e mulheres de Deus, era como semente, que eles não negavam a fé, que eles preferiram morrer do que negar o senhorio de Cristo. E isso fez com que o Evangelho crescesse, isso fez com que o Evangelho se expandisse no mundo. E o que é mais notório, portanto, é que eles não negaram a fé e que o Evangelho manteve a sua pureza doutrinária. Eu quero mais uma vez sugerir a leitura desse livro, A História da Igreja Cristã, de Jesse Livermore, né? Esse livro é fantástico, ele traz um resumo e ele fala sobre isso. Nesse período que a igreja foi perseguida, o principal fato que marcou a história da igreja do ano 100 ao 312 foi a perseguição, e a igreja cresceu, a igreja se expandiu pelo mundo e a igreja manteve a sua pureza doutrinar. Então Policarpo, ele é um grande exemplo de alguém que foi morto, mas não negou a sua fé. Que no mundo inteiro hoje, no século 21, existe cristão preso, existe cristão que estão sendo torturados, existe cristão que estão morrendo por amor a Cristo, mas não negam, não abandonam a sua fé e não negam a sua fé e o senhorio de Cristo. Mas vamos voltar à carta. Jesus disse ao anjo da igreja que está em Esmirna. Então, possivelmente, Policarpo era o pastor daquela igreja. O que é que Jesus diz? Como é que Jesus se revela? Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Então é bom lembrar isso, que há um porquê, há um motivo. Leia as 7 cartas, leia o capítulo 2 e 3, e você vai perceber que em todas as cartas, Jesus apresenta-se com um título diferente. E cada título que Jesus se revela, a cada igreja há um porquê, há um motivo. Por que Jesus se revela à igreja de Esmirna como aquele que é o primeiro e o último? Porque Jesus estava dizendo que ele é eterno, que ele não teve princípio e não terá fim. Nunca houve tempo que Jesus não existisse no passado, e nunca haverá tempo que Jesus deixará de existir no futuro. Jesus sempre existiu e sempre existirá. É claro, você sabe disso, que o homem chamado Jesus, que veio, ele teve um dia do seu nascimento, né? Nós comemoramos dia 25, mas não sabemos quando ele nasceu, né? 25 de dezembro. Mas teve um dia para ele nascer, houve um dia para ele morrer. O homem chamado Jesus. Mas o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, ele existe desde a eternidade.
ele pôde dizer assim, olha, esse diz o primeiro e o último. Em outras palavras, Jesus estava enfatizando da sua eternidade. Eternidade é diferente de imortalidade. Qual é a diferença de eternidade e imortalidade? Por exemplo, os anjos são imortais, mas os anjos não são eternos. Por quê? Porque houve tempo que os anjos não existiam. Então, houve um momento que eles foram criados. Então, houve tempo que eles não existiam. Por isso que eles não são eternos. Eles são imortais, eles não morrem. Mas a eternidade, que significa não ter princípio e não ter fim, é um atributo exclusivo do Deus Trino. Só o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo é eterno, no sentido pleno da palavra. O Salmo 90, verso 2 disse isso: de eternidade, eternidade, tu és Deus. Mas vamos ler algum texto aí que fala sobre a eternidade de Cristo. Inclusive, há um grupo religioso aí que prega, que ensina que Jesus não é Deus igual a Jeová o Pai. Só que Jesus diz que Ele é o Todo-Poderoso. João capítulo 1, versículo 1, você conhece esse texto? Mateus apresentou Jesus como Rei dos Judeus. Marcos representou Ele como servo. Lucas representou Jesus como homem perfeito. Mas João apresentou Ele como Filho de Deus, aquele que é eterno. Dos 4 dos evangelistas, ninguém mais falou tanto de eternidade a eternidade quanto o apóstolo João. E é interessante, né, que João, ele não inicia o evangelho falando de manjedoura, falando do nascimento de Jesus, ou do anúncio do seu nascimento, a Virgem Maria. Não, ele vai lá na eternidade. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que mais fala, escreve sobre a eternidade, sobre a divindade de Cristo, é exatamente João. João apresenta Jesus como Filho de Deus, mostrando a sua eternidade. Mateus mostra Jesus como Rei dos Judeus, Marcos como servo, Lucas como homem perfeito e João como Filho de Deus. O que ele diz no capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo. O verbo aqui está com V maiúsculo, que significa a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Então, quando Jesus diz que Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último, estava falando da sua eternidade. João está dizendo aqui que Ele estava no princípio com Deus, ou seja, antes de Jesus tornar-se homem, antes de Jesus vir ao mundo, encarnar-se e tornar-se homem, já existia com Deus. Inclusive, Jesus conversando com os judeus, capítulo 8 do Evangelho escrito por João, versículo de número 56 ao 58, é muito interessante esse texto. Jesus diz assim, veja que coisa interessante, Jesus diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Aí os judeus perguntaram assim: tu não tens nem 50 anos e viste Abraão? Abraão viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Aí Jesus diz assim, João capítulo 8, versículo 53. Aí o que Jesus diz? Em verdade, verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, é claro que eu vim ao mundo depois de Abraão, mas antes que Abraão existisse, eu já existia com Deus. Lá no capítulo de número 6, ainda, e no versículo de número 38, no Evangelho escrito por João, Jesus diz assim, porque eu desci do céu. Jesus tinha plena consciência de onde veio. Ele dizia, eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Outro texto, João capítulo 14, 17, verso 5. Naquela oração sacerdotal, São João capítulo 17, versículo 5, veja o que Jesus diz. Ele diz assim, e agora, orando a Deus o Pai, ele estava orando, e agora, glorifica-me, tu, ó Pai,
junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, eu não posso dizer que eu sou o princípio e o fim, eu não posso de forma alguma, mas Jesus sim, porque Ele é eterno. Antes que o mundo existisse, Ele já estava na glória com Deus. E outro texto, né, são muitos textos que a Bíblia fala sobre a divindade de Cristo e a eternidade de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 17, Paulo diz assim: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Vamos voltar para o texto. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz aquele que é eterno. Isso é o sentido. O primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então ele já se revelou em outros textos. Aí ele diz ainda que foi morto e reviveu. Então quando Jesus diz que esteve morto, aí, presta atenção nisso aqui, parece até ser algo desnecessário. Todo mundo já sabe disso, que Jesus esteve morto e reviveu. Mas nada do que Jesus diz é desnecessário ou é obra do acaso. Quando Jesus diz assim, isso diz aquele que esteve morto e reviveu, Ele estava falando acerca da promessa da ressurreição. Ele estava prometendo aos seus servos que da mesma maneira como Ele havia morrido e havia ressuscitado, os seus servos, aqueles cristãos que estavam sendo mortos lá na igreja de Esmirna, poderiam reviver mesmo depois de morto. E essa é uma das promessas mais gloriosas do salvo, do crente. É a promessa, é a esperança da ressurreição. Você sabe disso. Quando nós vamos para uma cerimônia fúnebre, quando nós estamos, vamos dizer assim, sepultando alguém, um familiar, um ente querido, que nós sabemos que morreu salvo, que morreu com Cristo, nós sabemos disso, que nós não estamos dizendo um adeus, nós estamos dizendo um até breve, um até logo, porque eles já estão no paraíso, estão num lugar melhor do que nós, aguardando, né? Inclusive eu quero lembrar mais uma vez, infelizmente, nós passamos aí por esse momento tão triste, tão terrível, né, que foi a pandemia, e eu sei que muitos que estão participando perderam entes queridos. Existem viúvos que estão ouvindo essa palavra, perderam sua esposa, existe viúva que perdeu seus esposos, existe pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, e claro, fica a tristeza, a saudade, não resta dúvida disso, né? Que quando parte um ente querido, quando morre alguém da nossa família, claro, nós sentimos tristeza, a dor da morte, da separação é terrível, é uma dor terrível. A dor da morte, da separação, perder o pai, perder uma mãe, perder um filho, é algo terrível mesmo. Mas ser salvo, se é crente, se o seu nome está escrito no livro da vida, e nós pararmos para pensar que Ele está no lugar melhor do que nós, que Ele já atravessou a linha de chegada, é motivo para nós estarmos alegres. E essa é a nossa esperança, meus irmãos. Jesus disse, aquele que foi morto e reviveu, Ele estava dizendo, olha, isso aqui é uma promessa para vocês. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês estão sendo perseguidos, e muitos de vocês estão sendo mortos, mas sabe quem está falando com vocês? É aquele que esteve morto, mas ressuscitou, mas reviveu. E Paulo fala sobre essa esperança. Nós estudamos sobre a doutrina da ressurreição. Inclusive você pode procurar o vídeo no YouTube e você vai encontrar, né, uma aula que eu falei inclusive sobre isso. Mas permita-me ler um texto aqui, que eu já expliquei em outras passagens, mas não quer demais. Lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, onde Paulo está falando exatamente sobre a ressurreição e a vinda de Cristo. E o que Paulo diz na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 adiante? Ele diz assim, por quê? Se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê nisso? Você acredita? Aí Paulo diz, assim também há os que em Jesus dormem.
Essa expressão dormir aqui não significa que as almas estão dormindo. Não, não é esse sentido. É porque o que dorme, o que desce ao silêncio é o corpo físico. As almas dos justos, como estão vivas, acordadas, conscientes e em perfeita lembrança, e no estado de gozo já no paraíso, no lugar muito melhor do que nós, incomparavelmente melhor do que nós. Você talvez, diante da perda de um grande querido, talvez você já até orou, desejou que Jesus ressuscitasse. Mas se Jesus perguntasse lá a uma pessoa que você perdeu, meu servo, minha serva, você quer voltar? A pessoa que está lá ia falar assim, não, Senhor, de forma alguma. Por quê? Porque eles estão num lugar melhor que a nós. Aí Paulo continua dizendo, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também os que Jesus dorme, Deus voltará a trazer com ele. Veja que promessa gloriosa. Aos que em Jesus dorme, ou seja, os que morreram salvos, Deus os tornará a trazer com ele. Aí Paulo diz, nós dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vindo para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Paulo estava falando dessa promessa gloriosa da ressurreição. Então Jesus revela-se, ele se revela à igreja lá de Esmirna como aquele que foi morto e reviveu. E é exatamente qual motivo, você pode perguntar, por que Jesus revela dessa forma? Como que ele foi morto e reviveu? É que naquela cidade muitos cristãos estavam sendo mortos por causa da sua fé. Ser cristão em Esmirna era correr o risco de perder os bens, de perder a própria vida. A história diz que tem nem uma única vez eles lançaram do alto de um monte 1.200 cristãos. Em outras ocasiões lançaram 800 cristãos de uma vez só. Então era grande desafio. Essa carta que eles receberam era uma palavra de ânimo, era uma palavra de incentivo. Você vai perceber que Jesus não vai prometer que ia livrar eles da perseguição, não. Era necessário a igreja passar pela perseguição. Embora nós dissemos aqui que tinha um propósito do diabo, de Satanás, de fazer com que os cristãos fossem perseguidos, mas Deus permitiu. Por que ele permitiu? Para que o evangelho se espalhasse pelo mundo. Foi através da perseguição que o evangelho se espalhou. Você quer comprovar isso? Eu não vou explicar, mas anote aí. Atos capítulo 1, versículo 8 e Atos capítulo 8, versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minha testemunha em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Só que os cristãos receberam o poder do Espírito Santo e ficaram em Jerusalém. Atos capítulo 5, versículo 28, diz que os judeus disseram assim: vós encheste Jerusalém com essa doutrina. Mas eles não queriam sair de Jerusalém. Aí veio Atos 8 e 1, onde Lucas diz assim: e sucedeu que por causa da morte de Estevão, que fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Então a perseguição, que era um projeto de Satanás, o desejo de Satanás para deter o avanço da igreja, para impedir que os cristãos pregassem o evangelho, Cristo disse: eu vou deixar. Ele poderia dizer aos anjos: vai lá, defende, protege, tira do caminho deles. É como se os anjos já estivessem prontos para descer, para proteger. E Jesus falou: não vai, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou deixar que eles sejam perseguidos e mortos. Mas dessa forma, o evangelho vai expandir. E quem está falando é aquele que é o primeiro e o último que morreu, mas está vivo.